aula. Eu estava dando uma olhada no chat, então preciso, obviamente, explicar o motivo da mudança, né? Primeiro, tranquilizar a galera de segunda-feira que nós não teremos matemática permanentemente na grade de segunda. Foi uma situação pontual, na verdade foi um pedido que fez com que a gente tivesse que fazer algumas mudanças nessa semana. Então, essa aula de Matemática 1, ela ocorre às quartas-feiras. Excepcionalmente, essa semana, a gente vai trabalhar com matemática na segunda-feira. Beleza? Peço desculpas para quem não estava preparado. A gente avisou com antecedência, né, meu diretor? Mas é natural, né? A gente não controla todas as variáveis. Então, primeiramente, pedir desculpa para você que foi pego de surpresa e pedir para você, né, já começar a se preparar academicamente aí para essa aula de matemática que tem como objetivo a gente tratar do assunto matemática financeira, a introdução, tá? A gente vai falar sobre os conceitos da matemática financeira, os principais elementos. Posteriormente a isso, a gente vai falar sobre o regime de juros simples, fazer algumas associações importantes com outros campos da matemática e, obviamente, havendo tempo, a gente mata alguns exercícios que caíram no Enem envolvendo, se não uma matemática propriamente financeira com algum regime de juros definidos, algo muito, mas muito próximo mesmo, tá? Então deixa eu pegar aqui já o motorzinho. Primeiramente, tratar a matemática financeira, explicar o que é a matemática financeira. A matemática financeira, ela faz parte daqueles campos que inclusive já tem até graduação disso na faculdade, tá? Chama-se matemática aplicada. Se eu não estou enganado, eu acho que aqui no Rio de Janeiro a UFRJ tem essa graduação de matemática aplicada. Então, a matemática financeira é um campo da matemática aplicada que vai ter como objetivo estudar a dinâmica do dinheiro, do valor monetário em função do tempo. Então, inclusive, parece uma coisa meio redundante, mas o valor desse dinheiro. Sim, porque com o passar dos tempos, você sabe que a sua nota de R$10, ela não vai valer necessariamente R$10 amanhã. É meio esquisito, esse papo é um papo meio estranho, mas assim, tudo depende do que vai ocorrer com a dinâmica do mercado. E aí, quando eu falo mercado, eu falo de uma maneira bem abstrata, né? São inúmeras as variáveis que fazem com que esse ser, né, intangível e ao mesmo tempo tão próximo da gente, ele é capaz de alterar, né? Então, a função da matemática financeira é estudar essa dinâmica. E aí, claro, né, a matemática financeira que a gente estuda e que o Enem cobra, sendo muito sincero, é uma matemática financeira ainda muito básica e muito superficial, até porque a matemática financeira, ela quando estudada a fundo, ela vai trabalhar com uma ambientação da matemática de nível superior. Mas o que a gente vai fazer no nosso programa, o que cabe a gente para uma boa preparação para o Enem? A gente já começou, né, falando um pouquinho de porcentagem, nós falamos de fatores de correção, aumentos e descontos sucessivos, falamos também na aula passada. E agora a gente vai falar sobre regime de juros, regime de capitalização, juros simples, juros compostos, como é que isso funciona, tá certo? Então, hoje nós vamos falar dessa introdução da matemática financeira até juros simples. E para a gente falar de juros simples, a gente precisa falar antes de alguns termos técnicos que eu escrevi aqui nesse PPT. Ou seja, é importante você se ambientar com essas nomenclaturas, porque volta e meia essas nomenclaturas vão aparecer, sejam em questões de vestibulares, sejam em textos jornalísticos que às vezes embasam alguma questão de vestibular. Sabe aquele texto que aparece antes do enunciado da questão? Às vezes esses textos são textos de economia, de jornalismo especializado em economia. Então esses termos técnicos certamente aparecerão. Então,
Primeiro, a gente define a matemática financeira. Posteriormente, a gente vai começar a falar de alguns termos. Então, aqui o capital e o juro, né? O que é o capital? Capital é aquilo que você pega emprestado ou aquele valor que você empresta a um banco, a uma corretora. Depende do movimento que você esteja fazendo. Se você estiver emprestando dinheiro, você é o tomador desse dinheiro e tem alguém que é o credor. Você é como se fosse o devedor e existe alguém que é o credor. Normalmente uma agência, normalmente um banco. E o fato, vamos pensar nessa situação um pouco mais cruel, né? Eu contraí um empréstimo. Então, eu sou o tomador desse empréstimo. Existe um credor, que é uma agência, pode ser um banco ou qualquer instituição financeira, e o fato dela ter emprestado o dinheiro dela a mim, cabe a mim pagar uma espécie de aluguel desse dinheiro. Eu sou obrigado a pagar, dentro de um contrato estabelecido entre as duas partes, um valor que a gente chama de juro, aliás, é um nome bem apropriado, né? Porque é uma promessa de que esse dinheiro que foi emprestado, em algum momento ele será retornado, e toda vez que eu alcançar o prazo estabelecido nesse contrato, eu tenho que pagar um valor de aluguel, um valor no qual foi estabelecido nesse contrato, para que eu... não é o melhor termo, mas é como se eu tivesse acalentado a pessoa que me emprestou dinheiro. Olha, você, pelo fato de você ter me emprestado dinheiro, eu, em troca disso, estou pagando esse aluguel. Esse contrato entre essas duas entidades geram os dois primeiros elementos da matemática financeira, que é o capital, aquilo que você toma, que você pega emprestado, e o juro, que é o aluguel desse dinheiro. Além desses dois elementos, existe o tempo, o montante e existe a taxa de juros. Qual é a diferença do juro para a taxa de juro? O juro, ele é um valor concreto. É um valor que sempre vai estar estabelecido em moeda, em espécie. Então, vamos supor que eu tenha pego emprestado 100 mil reais. Todo mês eu combinei com a pessoa que me emprestou esse dinheiro que todo mês eu deveria pagar 1.000 reais. Esse pagamento mensal que eu faço chama-se juro. E a diferença do juro para a taxa de juros é que a taxa de juros estabelece esse valor de 1.000 reais, ou seja, eu estou pagando 1.000 reais a essa instituição financeira porque foi combinado entre as partes que todo final de mês eu deveria pagar 1% daquilo que eu tomei emprestado. Então, esse percentual em cima do capital que você emprestou chama-se juros. Aliás, chama-se taxa de juros. E o valor, essa taxa de juros, ele é representado de forma percentual, na esmagadora maioria das vezes, mas ele também pode ser representado numa forma fracionária e ele também pode ser representado numa forma decimal. Agora, independente da configuração, do formato que ela vai aparecer para você, ela sempre estará relacionada ao capital que foi tomado, ao capital que foi investido, ao capital. Então, não tem sentido na matemática financeira eu não associar a taxa de juros ao capital. Correto? E essa relação, né? Essa porcentagem, essa fração do capital define o tal dos juros, que é o valor específico, é o valor concreto, é o valor em espécie. É o valor concreto daquilo que eu vou ter que pagar.
Então, ó, capital, juro, taxa de juros. Observa que se em vez de ser um empréstimo, se fosse um investimento, aonde eu agora faço o papel do credor, já que eu estou emprestando o meu dinheiro para alguma instituição, para alguma empresa de capital aberto, quando eu empresto 100 mil reais a essa empresa, ficou combinado que ela me ofereceria todo mês 1% daquilo que eu investi. Estou aqui fazendo uma hipótese bem esdrúxula. Então, passado um mês, além daqueles 100 mil reais que eu tenho, só que eu dei emprestado para a empresa, eu ainda vou ganhar, ao final desse processo, 1.000 reais. Logo, o meu capital de 100 mil reais, somado a 1.000 reais de juros, ou seja, esses 101 mil reais correspondem ao que nós chamamos de montante. Ou ainda, os livros mais antigos chamam de capital final. Hoje em dia, já está quase em desuso esse termo técnico. Normalmente, o capital é o início do processo e o acúmulo do capital com os juros, a soma do capital com os juros, define um montante. Todo esse processo não existiria se não houvesse o decorrer, o desenvolvimento, o passar do tempo. Então, a matemática financeira, ela só tem sentido se esse processo, ou de empréstimo, ou de investimento, ele seja analisado em uma linha do tempo. Portanto, acabei de definir o quinto e último elemento importantíssimo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, sobre a matemática financeira. É uma área da matemática aplicada que vai analisar a dinâmica do dinheiro ou do valor dele no passar dos tempos. Quais são os principais elementos da matemática financeira? Independente do que iremos estudar nela. Independe do que a gente vai estudar nela. O que vai ser importante? Quais são os elementos que volta e meia irão aparecer? Primeiro, capital. Depois, juro. Depois, taxa de juros. Depois disso, montante. Dá para aparecer aqui, meu diretor? Tá? E, finalmente, o tempo. O capital é aquilo que eu inicio o processo, sendo eu tomador ou sendo eu credor. O juro é o valor do aluguel desse dinheiro, que ou foi tomado ou foi investido. A taxa de juros é o índice percentual em relação ao capital que define os juros a ser pago. O montante é a soma, portanto, é o acúmulo daquilo que eu investi ou daquilo que eu emprestei com aquilo que eu paguei de aluguel ou aquilo que eu ganhei de aluguel do dinheiro. E, portanto, e por fim, todo esse processo, ele decorre em função de um tempo. Esse tempo pode ser, a medida desse tempo, a unidade de medida desse tempo podem ser dias, meses, bimestres, trimestres, semestres, anos, biênios, certo? Então, vai depender, inclusive, vai depender do contrato estabelecido entre essas duas partes. Observa que essa primeira parte da minha explicação independe de que tipo de juro eu estou estudando. Porque você sabe que existem dois juros que são estudados para o Enem. O juros simples, o regime de juros simples e o regime de juros compostos.
eu ainda não estou estabelecendo que tipo de juros eu estou estudando. E o que eu estou dizendo é que, independente do que eu vá estudar na matemática financeira, eu sempre vou ter esses elementos participando do processo. Vamos continuar para o nosso PPT. E aí tem um primeiro exemplo, assim, um exemplo razoavelmente tranquilo, que diz assim, um capital de R$5.000, ele foi emprestado por uma taxa, um capital de R$5.000, se ele for emprestado por uma taxa de 2% ao mês, o juro, ou seja, aquilo que eu vou pagar, o aluguel, corresponderá a 2% desses R$5.000, que corresponde a R$100. Vamos entender como é que isso foi calculado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Fui eu lá no banco, cheguei para o meu gerente e pedi arrego para o meu gerente. Falei, meu amigo, o negócio está difícil. Estou precisando de uma grana para dar uma equilibrada nas minhas finanças nesse mês. Eu, não, beleza. Tranquilo, seu nome aqui é um nome bem visto, é um nome limpo, não tem nenhum problema, eu te empresto R$5.000. Então, esse é o capital que você vai tomar. O capital que você vai tomar do banco corresponde a R$5.000. Você é o devedor, o banco é o credor. Só que o gerente continua, ele falou assim, amigo, para que o banco te ofereça esse valor, você vai ter que pagar um aluguel desses R$5.000. O aluguel vai ser um aluguel mensal. Todo mês você vai ter que pagar um aluguel para mim. Aí ele, beleza, então os juros vão ser calculados ao mês. E qual é a taxa desses juros? Aí ele me afirmou que a taxa de juros, também chamada de incremento, por isso que muitos livros utilizam a letra I para indicar a taxa de juros de incremento, será de 2% ao mês. Foi ao mês ou ao ano, meu diretor? Deixa eu dar uma olhadinha lá. 2% ao mês. Então, como é que eu vou calcular os meus juros? O meu juro ele vai ser calculado pegando 2% e eu vou calcular 2% desses 5.000. Aí aparece aquela regrinha que eu falei lá na aula passada, a regrinha do do, de ou da. Toda vez que eu utilizar essa preposição de ou essas contrações do ou da, eu vou estar multiplicando o valor final. Então, 2% de 5.000. Como é que eu calculo 2% de 5.000? Eu posso dividir os 5.000 por 100 e depois do resultado multiplicar por 2. Então, 5.000 dividido por 100 dá 50, que multiplicado por 2 corresponde a R$100. Então, esse é o aluguel. Esse é o preço que eu vou ter que pagar mensalmente ao banco por ter pego emprestado R$5.000 no início da operação. Então, observa o que está acontecendo. Lá vou eu para a linha do tempo, né? Lá vou eu para a linha do tempo. O que está acontecendo? No início do processo, no momento, portanto, inicial, ok? Eu peguei um empréstimo de R$5.000. Passados exatamente um mês, eu não vou ter R$5.000 ainda para pagar. Absolutamente. Eu até peguei emprestado R$5.000, mas agora eu vou ter que pagar os R$5.000
mais 2% de R$5.000, que eu já calculei, são R$100. Então, agora, o que eu vou pagar corresponderá a R$5.100. Esse valor de R$5.100 é o que a gente chama de montante. Esses R$5.100 corresponde ao capital mais os juros. Capital de R$5.000 mais os juros de R$100. Ou seja, nesse momento, a gente, de uma maneira muito, mas muito intuitiva mesmo, a gente acabou de definir uma primeira relação algébrica, uma primeira fórmula, envolvendo montante, capital e juros. O montante nada mais é do que o capital somado ao juro. E esse processo, a cada mês, ele vai gerando essa tal dinâmica de sempre ter que pagar um aluguel para continuar podendo ter direito a usufruir os R$5.000. Glaucio, o que vai acontecer se em algum momento eu deixar de pagar esse aluguel? O contrato normalmente prevê, né? São sempre sanções bastante radicais, drásticas. Ou você fica com seu nome sujo, ou você vai ter que pagar uma taxa ainda maior. Alguma coisa vai acontecer porque você quebrou esse contrato com a sua instituição financeira. Bom, vamos continuar. Então tá lá, você vai ter um montante de R$5.100. Com isso, a gente já estabeleceu a tal relação de que o montante é igual ao capital mais os juros. Então, aí, em cima disso, você começa a criar algumas relações básicas. Primeiro, a ideia de que o capital, um montante e os juros gera essa relação. Agora, eu preciso te dizer como é que essa relação foi criada. Eu acabei já falando, né? Se você observar, como é que eu calculei esses juros? Eu calculei esses juros pegando o incremento e multiplicando pelo capital. Você concorda comigo? Que para eu encontrar esses R$100, o que eu fiz? Vou usar até esse espacinho aqui, ó. Para eu calcular esses juros, o que eu fiz? Eu peguei os 2% e multipliquei pelo capital. Então, eu acabo criando essa segunda relação. Incremento vezes capital. Isso corresponde aos juros. Também saiu de uma maneira muito intuitiva. Tá certo? Vamos voltar para o PPT, que eu tinha esquecido isso. Voltei para o PPT, estabeleci, então, essas duas relações. Cara, essa terceira relação eu pus, mas assim, desnecessário, tá? Se você observar, essa relação ela aparece quando você substitui os juros por C vezes I. E aí você põe o C em evidência, você começa a usar um algebrismo aqui, honestamente, acho desnecessário. Eu pus, mas confesso que pus como sendo um suplemento. O que me interessa de fato, para a gente ter um bom entendimento já, são as duas primeiras relações algébricas. Bom, posto isso, vamos continuar. Um segundo exemplo. Um capital de R$8.000, ele é aplicado durante um ano a taxa de 22% ao ano. Ele quer saber qual o juro e ele quer saber qual o montante. Então, se a gente entendeu bem essa relação, a gente não precisa ser já tão intuitivo, a gente pode ir direto para a fórmula. Qual é o capital? Vamos dar uma olhada no capital. O capital corresponde a R$8.000. R$8.000. Qual é o incremento? Qual é a taxa de juros? 22%
AA, ou seja, ao ano. E o que ele está pedindo no final das contas? Vamos dar uma olhadinha. Ele quer saber, no final desse período, passado um ano, qual seria o juro e qual seria o montante. Então, o juro, ele vai ser o produto de C por I. Portanto, ele vai ser 8.000 vezes 22%. Eu sempre vou procurar primeiro dividir por 100 e depois eu vou multiplicar. Então, esse valor de juro corresponde a... Vê se você concorda comigo. 22 vezes 8, esqueça o zerinho aqui. 16, 8 e 2, 16 e 1, 17. Correto? E agora sim eu acrescento o zerinho. Então, o meu juros corresponde a R$ 1.760. De novo, a partir dessa fórmula, eu cheguei nesse resultado. Ok? Bom, posto isso, o que mais que eu tenho que fazer agora? Ele quer que você calcule o montante. Vem uma nova fórmula. O montante, ele corresponde ao capital somado aos juros. Então agora, deixou de ser, digamos assim, intuitivo, e agora eu estou praticamente aplicando a fórmula que eu deduzi. Com isso, o meu montante vai ser de 8.000 mais 1.760. Portanto, R$ 9.760. Vou botar aqui, sempre vou pôr a unidade monetária. Nesse primeiro momento, você pode observar que eu estou trabalhando com os elementos básicos da matemática financeira. Eu ainda não entrei em qualquer tipo de regime. Eu ainda estou trabalhando com os elementos. Tá certo? Vamos continuar, então, vasculhando esse primeiro passo aí da matemática financeira. Agora, a gente entra, de fato, nos regimes de capitalização. O Enem, ele vai trabalhar com dois regimes de capitalização. O regime de juros simples e o regime de juros compostos. Você sabe também que, ultimamente, o Enem ele vem avançando um pouquinho nisso. Então, ele começa a trabalhar também, de uma maneira ainda muito tímida, mas que você tem que ficar de olho, e a gente vai tratar disso aqui, tá? Fica tranquilo que a gente vai ter uma complementação teórica sobre isso, que são as séries uniformes, né? A gente chegou até a comentar um pouquinho na aula passada, mas a gente vai ter uma aula de atualização falando bastante sobre a questão das séries uniformes, né? A questão das rendas certas, né? Da antecipação de pagamento. Já, eu tenho uma prestação de 360 parcelas, né? Parcela para dar no pau, né? Pagamento de apartamento, por exemplo, financiamento de apartamento, financiamento de casa, de imóvel. Sobrou aí meu 13º, eu quero antecipar a parcela. O que é mais inteligente? Antecipar as parcelas próximas ao pagamento ou as últimas parcelas? Né? As séries uniformes me possibilitam pensar em qual das duas situações é melhor, né, executar. O Enem já cobrou isso. Então, a gente precisa ficar um pouquinho de olho e a gente vai falar sobre essa matéria nas atualizações que ocorrem, né? Agora, a gente vai começar com o regime mais simples que tem, que é o chamado regime de juros simples. No regime de juros simples, o juro que é gerado, o aluguel que eu pago, ele é um aluguel constante, e sempre relacionado ao capital inicial, e não ao capital acumulado, e não ao montante. A lógica, que não é uma lógica
favorável ao mercado, é bom que se diga isso, seja o mercado o tomador ou o investidor, né, como protagonistas dessa relação. No regime de juros simples, o cálculo do aluguel é sempre relacionado com o valor inicial, com o início do processo, com o capital que foi ou investido ou tomado. Então, o regime de juros simples ele vai trabalhar com a seguinte lógica, e é muito importante que você entenda esse conceito para você conseguir diferenciar do regime de juros compostos, que sem dúvida nenhuma é o que é mais cobrado no Enem. Então, o regime de juros simples, ele trabalha com a seguinte lógica. Vamos lá para a linha do tempo, pessoal. Vamos supor que eu, inicialmente, eu investi R$1.000. Fiz um investimento muito modesto, né, comparado com o mercado. Fui lá, fiz um investimento de R$1.000, fui numa agência, numa instituição financeira, num banco, enfim, e fiz um investimento de R$1.000. O meu gerente, muito camarada, porque não existe gerente na face da terra que vai proporcionar isso para mim, ele chegou e falou assim, olha, beleza, com esse dinheiro que você me deu, eu consigo garantir a você um juros constante de 10% a cada mês. Totalmente esquisito esse investimento. Mas, supondo que exista, o que a instituição financeira está me prometendo é que todo mês, o fato de eu ter deixado meu dinheiro na instituição financeira os obriga a me dar mensalmente 10% daquilo que eu entreguei para eles no início do processo. Então, o próximo mês, no próximo mês, eu vou ter ganho um juros de 10% de R$1.000. Ora, 10% de R$1.000, 1.000 dividido por 100 dá 10 e 10 vezes 10 é 100. Então, esse valor é o valor do aluguel que o banco vai me oferecer. Portanto, no próximo mês, o simples fato de eu ter deixado meu dinheiro nessa instituição financeira me fez ganhar R$100. E do ponto de vista prático, se eu tinha R$1.000 e acabei de ganhar R$100 desse aluguel, meu novo patrimônio, meu montante, corresponde a R$1.100. Quem não gostaria, né, de cada R$1.000 investido ganhar R$100? Foi tão proveitoso para mim, eu me senti tão bem com essa proposta, que eu falei assim, bom, vou ficar mais um mês então. O que vai acontecer? Nesse regime de juros simples, eu vou continuar ganhando esses mesmos R$100, porque passado mais um mês, estamos agora no segundo mês, de novo, né? O fato de eu ter
permitido que o meu dinheiro ficasse mais um mês, fez com que eu ganhasse novamente uns juros de 10% em cima do valor inicial. Ora, o cálculo é o mesmo. Então, estou eu ganhando mais R$100. E ganhando mais R$100, eu agora não tenho R$1.100 acumulado. O meu montante agora é de R$1.200. Então, no meu segundo mês, eu ganhei R$1.200. E no terceiro mês é fácil perceber que no terceiro mês eu vou ganhar mais R$100, porque esse valor, da maneira com que eu estou calculando, ele sempre vai ser o mesmo valor. Nesse caso, nesse exemplo, ele vai sempre ser R$100. Só que agora, o meu montante passa a ser de R$1.300. E, obviamente, né, processos iguais a esse, tem um tempo, um ciclo normalmente curto, né, porque esse processo é um processo onde quem empresta o dinheiro, ele se favorece muito, né, porque é um dinheiro, são R$100 sempre pingando, né. Observa que o crescimento é um crescimento linear. Observou? Eu sempre vou aumentando R$100, como se fosse uma escadinha, né? Eu sempre vou aumentando R$100. Então, isso gera um crescimento linear. Palavra muito usada para correlacionar com um tipo de juros simples. Crescimentos lineares estão associados a juros simples. Então, o crescimento subentendido como sendo linear lembra, né? Lembrando uma espécie de uma reta que está sendo definida aqui, desenhada, esboçada, lembra a ideia de um crescimento linear. E mais do que isso, se você estiver atento, você consegue associar isso a uma das primeiras matérias que a gente estudou aqui nesse curso. Você observa que você acabou gerando uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 1.000 e a razão dessa PA é 100. Aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo, aqui é o terceiro termo, aqui é o quarto termo. Estão observando isso? Então a gente pode, inclusive, resolver questões de juros simples utilizando técnicas de PA. Só que assim, você que já fez questão de matemática financeira de juros simples em especial, você sabe que os exercícios são relativamente fáceis o suficiente que você acaba dispensando um pouquinho as técnicas de progressão aritmética, porque a progressão aritmética acaba sendo uma técnica muito sofisticada para uma ideia tão simples, tão básica, que são os juros simples. Então, você pode continuar utilizando as fórmulas de juros simples. Tanto essa fórmula, quanto essa fórmula. Agora, uma coisa é importante você observar. Se você perceber, esse meu montante final no terceiro mês, esse meu montante, ele foi, ele é equivalente aos R$1.000 iniciais, somado aos 100, 3 vezes.
Vocês concordam comigo? E se você observar, eu posso escrever que esse valor corresponde a 1.000 mais 3 vezes o valor de 100. Então você observa que a unidade de tempo está associada ao cálculo de montante. Se eu quisesse encontrar o montante no quarto mês, bastava multiplicar os juros, perdão, botei 1.000 aqui e é 100, pela quantidade de meses que se passaram. E se fossem 5 meses, bastava multiplicar por 5. Então, me parece que uma nova fórmula apareceu aqui. E que fórmula nova que apareceu? É uma fórmula que você já está cansado de observar em exercícios de juros simples. De que, ou seja, passados T meses, ou T períodos, nesse caso são meses, né? O seu juro da aplicação, e aí quando eu falo juro, não é o juro de cada período não, já é o juro total. Ele vai ser o capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. Ou 3 porque passaram 3 meses, ou 4 porque passaram 4 meses, ou 5 porque passaram 5 meses. Se passarem T meses, você vai multiplicar por T. Correto? A gente utiliza, né, a fórmula J-CIT, ok? E o que vai ser o montante? O montante, ele acaba sendo a soma dos juros com o capital. Como os juros agora tem essa fórmula, você pode botar o capital mais a nova fórmula que você descobriu. Observa que existe aqui um termo comum aos dois elementos. Eu posso pôr esse C em evidência. Vai sobrar 1 no primeiro e vai sobrar I vezes T no segundo. Então você pode, primeiro, pensar no tal J-CIT, que é algo que você utiliza demais em questões de juros simples. Você pode, depois, acrescentar ao seu rol de fórmulas a fórmula do montante, e se você quiser tornar a equação com menos conta, um pouquinho mais enxuto, você pode utilizar essa fórmula final. Com isso, a gente trabalha dentro do regime de juros simples, com essas fórmulas. Correto? É hora do seu print time. Enquanto você printa aí, eu respondo a Lívia. Prof, e se o problema disser, por exemplo, que os juros foi aplicado durante tantos anos, mas a taxa está ao mês? Excelente. Excelente. A gente utiliza a técnica da equivalência da taxa de juros, né? Se o problema ele quer saber quanto de juros foi aplicado durante um ano, mas a taxa de juros é mensal, por exemplo, ele quer em um ano. Então, o que você vai fazer? No caso dos juros simples, os juros acumulados nesses 12 meses vai ser nesse um ano, nada mais é do que os juros desses 12 meses. Então, o seu J-CIT vai ser o capital vezes vezes os juros. Deixa eu ver que você falou que tipo de juros. Os juros está ao ano. Então, você faz os juros ao ano, não é isso? Foi aplicado durante o ano, mas a taxa está ao mês. Então, capital vezes o valor dos juros, do incremento dos juros mensal, de acordo com a sua dúvida, é um juros mensal. E como um ano tem 12 meses, no lugar do T você vai botar 12, já que são 12 meses. Tudo bem? No teu exemplo, você disse que a taxa de juros é mensal.
mas o contrato é anual. Então, as coisas vão acontecer de 12 em 12 períodos, de 12 em 12 meses. Beleza? Bom, fechado isso, a gente vai dar uma rápida pincelada nos últimos detalhes da teoria de juros simples e, de acordo com a pergunta do aluno aí, a gente já vai entrar em exercícios, beleza? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.